No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 137 diz: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Declaramos que tu és santo, Senhor, e declaramos que tu és justo, perfeito em todas as suas determinações, em todos os seus direcionamentos para nós, que somos os teus filhos. A nossa oração nessa noite é para te agradecer por mais um culto dedicado ao Senhor em momento de ajuntamento pela fé, independente das condições de distanciamento do teu povo, Pai. Nós queremos, ó Deus, declarar que a tua justiça, Pai, deve sim prevalecer no nosso meio, deve prevalecer no meio da tua congregação, porque se ela é tua, Deus, é justo que os teus requisitos e os teus estatutos sejam estabelecidos na tua casa, em nossos relacionamentos, em nosso coração, em nossa mente, em nossa forma de adorar e de cultuar o teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para fluir na vida de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Espírito Santo de Deus, flui também na vida daqueles que já confessaram o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A nossa oração é que haja um grande mover nessa noite, capaz de convencer cada um de todo o mal, capaz de trazer cada um para os teus átrios, Pai, capaz de transformar pensamentos, de quebrantar corações, capaz, Senhor, de mudar as nossas condutas, sempre visando a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Somos pequeninos, Pai, somos pecadores, mas em Ti somos mais do que vencedores, Pai. Nós já declaramos isso para o Senhor uma vez e nós repetimos porque essa é a verdade do Senhor para nós. E nós nos alegramos porque sabemos que temos acesso a um Deus que é longânimo. Porém, Pai, nós estamos aqui para atentar para a Tua justiça. Por isso queremos nos posicionar diante do Senhor como um povo separado, comprado pelo sangue de Jesus, que faz valer, Pai, o Teu sacrifício de cruz para nos redimir e nos tornar santos, justificados pelo poder do Teu nome, Pai. Nós glorificamos ao Senhor, Deus, e queremos, Pai, uma nova postura, queremos um novo pensamento, queremos uma nova conduta, queremos, Senhor, um novo sentimento para com o Senhor. E por isso clamamos ao Teu Espírito que nos ajude nessa jornada e que no nome de Jesus faça cair por terra, Deus, toda muralha e todo impedimento que age, meu Deus, para nos distanciar da Tua presença. Cremos que Satanás já foi vencido na cruz do Calvário e que ele se submete, Pai, à Tua autoridade e sempre se submeteu à Tua autoridade. Sempre se submeterá. Por isso, Pai, declaramos a falência de todos os projetos do adversário das nossas almas. Declaramos a frustração dos seus planos, porque o projeto do Senhor que foi criado para nós, antes mesmo que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, será realizado pelo poder do sangue de Jesus. E nós seremos aperfeiçoados dia após dia e nós iremos abandonar as velhas estruturas que impedem o novo do Senhor chegar até o nosso coração, chegar até o nosso caráter. Nós declaramos que somos aquele povo que nasceu para vencer e para revelar ao mundo que Jesus é a salvação, que Jesus é o único que merece ser adorado, glorificado e exaltado. Por isso, Deus, declaramos que a nossa natureza, que o nosso ego nunca poderão se sobrepor à Tua vontade nas nossas vidas e nem à Tua natureza. Por isso, glorificamos ao Senhor e declaramos que a natureza de Cristo se estabelecerá sobre a nossa natureza e sobre a natureza da Igreja Batista Apacentar pelo poder do sangue de Jesus. E todo o mal já está declaradamente destruído, fracassado. Todas as intenções de Satanás já estão naufragadas pelo poder e para a glória daquele que é santo, que é poderoso, que é soberano, que é nome sobre todo nome, que é o mestre dos mestres, que é aquele que tem poder para exortar, para renovar as forças e para entrar em juízo conforme a Tua vontade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em nome de Jesus.
Graça e paz, a igreja do Senhor. Eu decidi fazer esse vídeo, né, para trazer aqui uma reflexão aqui da parte do Senhor. Estava assim observando e estava aqui ouvindo umas canções que tocou muito a minha alma, meu coração, e me mobilizou, o Espírito de Deus me mobilizou a passar essa mensagem para os irmãos, né? A mensagem se encontra lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos aqui até o 11. Amém? Então é assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Querido, vou dar uma paradinha aqui só para mim falar um pouco sobre esse trecho, né? Depois do segmento. Então, querido, isso aqui é um relato, uma das cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, advertendo os irmãos que não haveria necessidade de ele escrever acerca da vinda do Senhor, pois ao qual eles já sabiam do que está prestes a acontecer, ou seja, do que estava prestes a acontecer naquele tempo, né? Então não haveria necessidade. E todos nós como igreja também sabemos disso. Mas quando a gente vê quando a gente lê essa mensagem, querido, a gente já implanta dentro do nosso coração que aquela sensação de medo, de temor, né? E eu acredito que não foi diferente com os irmãos do passado, quando ele também falou essas palavras. Eu acredito que alguns deles se entristeceram, outros ficaram assim, cabisbaixo, né? Enfim, o coração dos irmãos ficaram meio que triste. Mas o interessante é que Paulo logo traz a eles algumas advertências, a necessidade de permanecer firme, forte em Cristo, perseverante. Porque ainda que venham, que eles estivessem esperando a vida do Senhor, o final dos tempos, e o mundo se acabasse, mas Paulo ainda vem e fala para eles, no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, eles teriam que estar atentos. De que forma? Vamos ver o que Paulo fala mais. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Glória a Deus. Então, ao momento que os irmãos ouvem a mensagem
da volta de Cristo, e que Cristo vem como ladrão, e que o final dos tempos, que vem destruição. Então, logo mais, ele também traz um refrigério ao coração dos irmãos, dizendo para eles acerca da diferença dos que servem e dos que não servem ao Senhor. Mas não se preocupe, irmãos, que vocês são filhos da luz, vocês não são filhos das trevas. Vocês são filhos do dia, não são filhos das trevas, não são filhos da noite. Apenas Paulo, ele também deu uma direção. Vigiais, orar e vigiar, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Mesmo assim, irmãos, temos que fazer isso. Ele indaga mais no versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Nós não fomos destinados para a ira do Senhor, mas sim para a salvação, queridos. Que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Glória a Deus. Então, amados, vocês veem que, ao mesmo tempo que Paulo traz aos irmãos, a palavra de que a vinda do Senhor será como a vida de um ladrão. Quando pensar que vai haver paz, mas porque vai haver destruição, guerra, assim vai ser, viu? Vai ser nossos dias atuais, porque nós já estamos vendo os sinais, todos nós estamos vendo. Só precisa a igreja do Senhor estar atenta, como está. Eu creio que a igreja do Senhor está atenta, assim, orando uns pelos outros, vigiando, para quando vier a hora da tormenta, estarmos percebidos. Mas aqui ele diz que nós também não estamos escape de morrer. Vamos morrer sim, esse corpo físico, mas nossa alma, nosso espírito vai estar morando com o Senhor. Glória a Deus. Por isso que ele falou que a gente não somos da treva, nós somos da luz, não somos da noite, somos do dia. Então vamos estar perseverantes, queridos, que nós vamos passar por isso. Nós vamos lutar, vamos passar, orando, consagrando ao Senhor, buscando a face de Deus, unindo as igrejas, os pastores, sejam unidos, todos nós, perseverando numa só fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço assim essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos essa palavra que é do Senhor, que Ele colocou em meu coração. Desculpe algumas falhas na fala, porque eu pego mesmo na voz quando vou falar. Então, eu fico muito grato, viu? Pela igreja que eu congrego, pela família de Cristo. E vamos continuar, queridos, nessa batalha, nessa luta, orando, nos consagrando, amando uns aos outros, sendo fiel ao Senhor, embora a nossa infidelidade, mas Ele ainda permanece fiel para conosco, tá? Um abraço a todos, cheiro, um carinho cordial aos meus amados irmãos. Deus abençoe. Pode ver um paralítico saltar depois de expirar tanto tempo para andar. Alguém pode ver a ousadia de uma mulher que ao tocar nas vestes de Jesus foi. Alguém pode ver a morte na casa entrar e observar a dor daquele que ficou. Só uma ordem de Jesus traria vida, alegria.
Irmãos, graças e paz, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Diz assim a palavra, vamos ler do verso 1 ao verso 4, ok? Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Seu pai, Israel, amava mais José do que aos outros filhos, porque José era um dos filhos da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no. E então não podiam falar com ele pacificamente.
Vamos ler até aí, e eu gostaria de compartilhar essa história de José um pouco com vocês, porque essa história traz uma mensagem muito rica. O que acontece com José é que José foi um filho mais amado de Jacó, justamente porque era o filho da sua velhice e ele gostava muito de José. Só que por isso seus irmãos o perseguiam. José foi muito perseguido, foi muito maltratado dentro da sua casa, por causa que seus irmãos não entendiam o fato do seu pai amar mais José do que a eles. E isso causava uma discórdia, isso causava inveja, e isso levou a eles a fazer o que fizeram com José, o que nós vamos ver mais à frente. O que acontece é que dentro dessa casa, Deus deu sonho para José. E este sonho, José ficou muito alegre e gostaria de compartilhar com a sua família. Imagine você recebendo uma promessa de Deus. Imagine você recebendo um sonho de Deus. Você iria ficar alegre e certamente gostaria de compartilhar esse sonho com toda a sua família, não? E foi assim que José o fez. Mas José foi mal interpretado. Acabou que José foi muito maltratado, foi muito pisoteado dentro da sua casa. E José, uma certa feita, os seus irmãos foram para a terra de Siquém apacentar ovelhas, e o seu pai mandou que José fosse encontrar com seus irmãos. E assim José o fez. E quando José vai chegando, os seus irmãos olham de longe e dizem assim: lá vem o sonhador. E eles já tinham armado tudo o que iam fazer com José. Então José chega, eles pegam José e jogam dentro de uma cisterna, uma cisterna seca, já não havia água mais ali. E ali eles pretendem fazer o que com José? Que José morresse ali dentro daquela cisterna. Mas um deles tem uma ideia de vender José. Então vem passando os mercadores, os ismaelitas, e eles entendem que é melhor vender José. Então eles pegam, vendem José. E José vai parar onde? José vai parar no Egito. Olha que a promessa tinha chegado na casa de Jacó. E José agora vai parar no Egito. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Não importa onde você está, não importa o que você está passando, mas se Deus tem sonhos para a sua vida, se Deus tem promessa para você, você pode estar no Egito, você pode estar no deserto, você pode estar onde quer que você esteja. Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Amém? Olha o que aconteceu com José. José lá na terra do Egito, lá na casa de Potifar. O que acontece é que a mulher de Potifar dá em cima de José. E José tenta se sair e ela continua dando em cima de José, até que então ela rouba a túnica de José e José foge dali, e ela acaba dizendo que José deu em cima dela. Ela acaba inventando uma mentira na qual foi ela quem deu em cima de José. E a história diz o seguinte, que José vai parar na prisão. Acontece, meus irmãos, que a bênção estava com José. É aí que eu quero falar com vocês. A bênção estava com José. Então, ali dentro daquela prisão, José é bênção na vida daqueles presos, daqueles carcereiros ali. O que acontece, meus queridos, muitas vezes, é que a bênção às vezes chega dentro da nossa casa, chega na nossa família, e a gente não retém esta bênção. A bênção é tirada do nosso lar. A bênção é tirada da nossa igreja. A bênção é tirada da nossa vida. Às vezes por falta de sabedoria, às vezes por causa de rancor, às vezes por causa de inveja. E a bênção, muitas pessoas têm perdido por causa dessas coisas. A bênção às vezes é arrancada de dentro do seu lar. Quando Deus ele dá uma bênção, quando Ele te dá um sonho, é porque Ele tem uma promessa a cumprir na sua vida. Então você precisa entender que Deus, Ele quando te promete uma coisa,
Ele irá cumprir. Para isso você precisa continuar na presença de Deus, continuar sendo fiel a Deus. Foi assim na vida de José. E José, então, ali naquela prisão, ele já tem a bênção de Deus na vida dele. Então, aonde ele for, não importa o lugar, como eu já falei, ele pode estar no Egito, ele pode estar no deserto. A bênção de Deus está com ele. Então, José sai ali daquela prisão para quê? Para da prisão ser exaltado. Da prisão, José passa a ser governador. Então, a bênção de Deus, ela se cumpre na vida da pessoa que retém essa promessa. Ela se cumpre na vida da pessoa que continua sendo fiel. Foi assim na vida de José. Muitas vezes, se aqueles irmãos de José, lá na casa dos seus pais, entendessem o sonho de José, eles ali iam ser abençoados. Mas o sonho para a vida de José não era um sonho de José, era um sonho de Deus. Aí está a diferença. Deus tinha um sonho na vida de José. E ele fosse para onde fosse, Deus ia cumprir esse sonho. E se cumpriu lá no Egito, dentro da prisão. José sofreu, mas o sonho de Deus ele se cumpriu na sua vida. E assim ele faz na minha e na sua vida. O que precisamos é estar na presença de Deus, sermos fiéis a Deus o tempo todo. Imagine as pessoas que estão ao redor daquele que tem a bênção. Já pensou a bênção dentro da sua igreja? Já pensou a bênção dentro da sua casa? Todos que estão à sua volta vão ser abençoados. Imagine como foi com Pedro, quando estava na sua pescaria. Lançou as redes, ninguém havia pegado nada. E havia outros pescadores ali também fazendo a mesma coisa. Então Pedro lança as redes pela promessa do Senhor e o barco quase vai a pique. O que acontece? Todos os outros pescadores foram abençoados. Pedro teve que dividir, tão grande era o número de peixes, teve que dividir com seus concorrentes que estavam ali. Então todos, quando estão à volta daquele que detém a bênção, esse também é abençoado. Não importa, meu querido, o que você está passando, se você está passando por lutas, se você está no deserto, você está na Babilônia, você está no Egito, está sofrendo enfermidade, colapso financeiro, o casamento não vai bem. Mas se Deus tem uma promessa, tem um sonho na sua vida, não importa, esteja onde estiver, esteja como estiver, esse sonho vai se cumprir em nome de Jesus. E eu posso te dizer mais ainda. Às vezes, para que as promessas de Deus elas se cumpram em nossa vida, a gente às vezes tem que passar pelo fogo mesmo. A gente tem que passar por batalhas. Mas não importa, se Deus tem um sonho, vai se cumprir. Olha como é o ferro quando ele vai para o fogo. Um ferreiro fazendo uma espada, ela tem que sair perfeita. Então o ferreiro faz o que com essa espada? Bota na mais alta temperatura aquele ferro, bate naquele ferro até se formar aquela espada perfeita, aquela espada maravilhosa. Mas o ferro teve que ser lapidado, o ferro teve que ser amassado, o ferro teve que ir para a mais alta temperatura. Assim também é o barro. O oleiro pega aquele barro e faz um vaso na mais pura perfeição. A promessa de Deus na sua vida é assim. Não importa no estado que você esteja. O barro pode estar, o vaso pode estar quebrado, Deus refaz. O ferro pode estar torto, Deus endireita. Deus cumpre a sua promessa na nossa vida.
E eu quero lhe dizer uma coisa: se prepare, porque a fidelidade de Deus é grande e ela vai ser cumprida na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, os seus sonhos, Deus vai fazer se cumprir. Deus fez isso na vida de José. Foi difícil, a vida de José não foi fácil. Para José sair da sua casa, vendido como escravo, para chegar ao patamar de governador, ele passou por muitas lutas, mas havia uma promessa de Deus na vida dele. E a promessa de Deus na vida dele se cumpriu. Deus não abandona aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem fiéis. Olha o que aconteceu com Isaac, Medraque e Abidnego. Permaneceram fiéis na presença do Senhor. O que acontece é que a fornalha ela foi esquentada 7 vezes mais, mas Deus os livrou. Daniel ele foi livre da cova dos leões, não sofreu nenhum arranhão. Deus sempre tem a solução. E nós aprendemos aqui que fazer sua casa prosperar, sua família prosperar, mas às vezes os sonhos de Deus, queridos, as promessas de Deus, elas vêm à nossa vida e a gente passa batido, nós não percebemos. E quando nós não percebemos e não continuamos firmes na promessa de Deus, fiéis ao Senhor, aí vem as dificuldades, vem a miséria, vem as perseguições e os sofrimentos. Os sofrimentos aconteceram na família de José. E foram muitos os sofrimentos. Passaram por muitas humilhações, por muitas provações, porque não detiveram a bênção do Senhor. Porque não retiveram a bênção do Senhor. Não souberam reter aquela bênção, deixaram escapar. Por causa de ambição, de inveja, de rancor. Mas a promessa de Deus na sua vida é para que você tome essa lição, esse estudo, esse texto de Gênesis 37. Que você receba essa palavra e que essa palavra seja uma porção de vitória na sua vida. Que Deus te abençoe. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Se o seu sonho vai honrar a Deus, não tenha medo de transformá-lo em oração. Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva. Volte a sonhar, volte a perseguir a vontade do seu Pai e não a sua vontade. Quem não sonha, estaciona, e Deus quer ver você dando muito fruto. A Bíblia nos diz que mesmo que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, podemos ver milagres acontecendo. Não complique a sua oração, seja sincero e confie. Que nesse momento você seja cheio de fé e creia que muitos milagres estão à sua frente e a sua história vai honrar muito o nome de Deus. Sonhe muito. Dê cor para a sua vida,
pois Deus tudo pode fazer. Ore assim: Pai, eu creio que para ti tudo é possível. Por isso eu transformo os meus sonhos em oração. E creio que vou te honrar muito com cada um deles. Eu não vou sobreviver, eu vou viver. Eu estou voltando a sonhar. Enche-me de fé, Senhor. Enche-me de ousadia. Em nome de Jesus eu oro para fazer uso da minha fé em Ti. Amém. Good morning, y'all. Have you ever had somebody send you something that was just too good not to share, but maybe a little too much to type? Well, my dad sent me something the other day, and I thought it was awesome, so I was just going to share it with you. If you take this basketball right here, you put it in my hands, yeah, it's worth about 15 bucks. That's it. But you put that basketball in the hands of LeBron James, it's worth about 30 or 40 million. You take this football right here, you put it in my hands, it's worth about, I don't know, $10, $11 probably. You put it in the hands of Peyton Manning, it's worth about $50, $60 million. Depends on whose hands it is. You take this golf club right here, you put it in my hands, it might be worth 50 bucks maybe. You put it in the hands of Tiger Woods though, it's worth 80 million. You see, it depends on whose hands it in. If I have a stick in my hand, a rod in my hand, I might beat away an animal or a wild animal or something trying to come at me. But you put it in the hands of Moses and it parted the Red Sea. You put a slingshot in my hands, it just becomes a kid's toy. You put it in the hands of King David and he slays a giant with it. See, it depends on whose hand it is in. And, you know, 2 fishes and 5 loaves of bread would feed me with some bread left over. You put it in the hands of Jesus and it feeds thousands. Depends on whose hands that it's in. If I had a couple nails in my hand right now, I might would build you a birdhouse if you're lucky. Might nail down a piece of wood. But you put them same nails in Jesus' hands and it leads to salvation and eternal life for folks who love Him and folks who trust Him. You see, it depends on whose hands that it's in. And your worries and your cares and the things that's got you stressed out, if you leave them in your hands, that's all they're ever going to be. But if you put them same worries and cares and your problems in the hands of Christ, He's going to see you through it. He's going to take care of every need that we got. Y'all take care and have a blessed day. But just remember, it depends on whose hands that it's in. Give everything you got to God and let Him handle it for you. Take care. We love y'all. Um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação.